Culto ao Senhor todos os domingos às 19 horas. Fique com o momento da palavra com Pastor Leandro. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248. Esquina com Rio Passaúna. Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Vou ler um texto que está lá em Amós 7, do 7 ao 9. Amós é um pouco difícil de achar ali, é depois dos profetas maiores, né? Sabe que tem os profetas menores e os profetas maiores. Os profetas maiores é por causa do tamanho dos textos, não é porque eles eram maior ou menor um que os outros, né? Porque os textos que os maiores escreveram são maiores, são 5 maiores, né? Então, depois dos maiores, vai ter, se eu não me engano, Joel, depois já vai ter Amós ali. Amós 7, do 7 ao 9. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. Em seguida, o Senhor me fez ver isso. O Eterno, o Senhor, Yahvé, o Todo-Poderoso, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob rigor de medidas exatas. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo, Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaque serão destroçados e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. O que é um prumo? Cadê o marada aí? O que um prumo faz? Prumo é aquele negocinho que põe na parede lá, mas o que ele faz? Qual é a função dele? Para ver se está no nível, se está nivelado, né? Para ver se está retinho, certinho. Olha que interessante o que diz o 7, por isso que eu li 2 vezes o 7. O Eterno com o prumo na mão estava junto a um muro construído sob rigor de medidas. Então, será que estava nivelado ou não? Rigor de medidas? Provavelmente. E ele pergunta: o que você está vendo aí, profeta? Eu vejo um prumo. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre nivelamento, sobre nós precisarmos sermos nivelados pelo Senhor para que estejamos dentro do prumo, para que estejamos no prumo, né? Só que antes de falar desse nivelamento, eu quero falar um pouquinho sobre Amós, porque Amós é um profeta que me chama um pouco a atenção. Eu gosto um pouco de Amós. Amós, ele viveu mais ou menos uns 760 anos antes de Cristo. E esse tempo ali que Amós vivia, é um tempo que nós estamos indo para esse tempo. Apesar das coisas estarem muito difíceis ainda no Brasil, a Europa talvez já atingiu esse tempo, talvez os Estados Unidos. Mas era um tempo assim de muita abundância material, de muita... E quem é mais... Eu sou até novo, não sou tão velho, mas eu lembro que quando eu era muito menininho ainda, criancinha, você não via, por exemplo, muita gente de carro zero, carro seminovo, né? Era o Fusca que você mais via lá, Corcelzão, né? Esses carros assim. E o cara que tinha um carro zero, uau, o cara tem um carro zero, cara. Né? Era aquela coisa assim. Hoje não está tão difícil assim. As pessoas têm carro zero, carro seminovo, né? Por quê? Porque as coisas estão melhorando. E vai melhorar ainda mais e mais e mais. Nosso país está crescente, irmãos. Por mais que estejamos passando por uma dificuldade, por causa de uma pandemia, por causa de guerra, por causa de um monte de coisa, vai passar. Você vai passar e vai fluir. O Brasil, ele é muito próspero, irmãos. Ele vai atingir níveis muito altos. Nós vamos crescer muito ainda, a nossa nação, o nosso país. Como eu falei, os europeus já atingiram, né?
Esses tempos atrás, faz tempo já, um filho de um colega meu, na época que trabalhava ainda numa empresa, ele tinha viajado para a Alemanha, acho que ficou 6 meses lá, e ele estava assim, né, foi lá e falou, uau, lá assim, os carros ficam abertos na rua e ninguém mexe. Não precisa de alarme, não precisa fechar a porta. O cara que era não desfazendo a profissão, né? Assim, mas porque aqui no Brasil o cara olha assim, né? O cara lá que era o jardineiro, vamos dizer assim, que cuidava do jardim, tinha um Audi TT, né? Ele falou, cara, o cara tinha um Audi TT, era o cara lá que cuidava do nosso jardim, né? Então, quer dizer, todo mundo lá vai bem, né? Não tem assim, só porque o cara é um advogado é melhor do que o outro. Não, lá os caras tudo meio nivelado. Então, eles chegam nessa abundância material, né? Só que o que acontece quando chega nesse nível material? Por isso que é fácil pregar na África, né? O pessoal gosta de ir para a África por quê? Cara, na África os caras não têm que comer. Então, se você chegar lá com um pedaço de pão, eles ficam 5 horas te escutando num culto para você dar o pão para eles depois do culto. E eles vão ficar. Então não é tão difícil pregar na África, é só se levar pão, comida, os caras vão ficar horas lá te esperando porque eles precisam comer. E aí, claro que é bênção, porque eles vão se converter, mas não é tão difícil você chamar. Agora vai na Europa pregar lá para os alemão, para os holandeses. Deus pode te dar o que você viu, não precisa de nada, eu tenho tudo. Minha casa é boa, meu carro é bom, tudo aqui é bom. Não tem necessidade nenhuma. O que Deus pode me dar? Porque, David, não adianta você ir lá pregar por causa de material para essas pessoas. Lá você tem que mostrar outra coisa. Você tem que mostrar um Deus que pode libertar eles disso, né? Desse amor e apego. E aí o que acontece? Então, nessa época de Amós havia uma abundância material. O povo estava tudo bem, tudo rico, tudo ganhando bem. Só que, ao mesmo tempo que havia abundância material, havia uma pobreza espiritual tremenda. Todo lugar onde há uma grande abundância material corre o risco de ter uma grande pobreza espiritual. Por quê? Porque eu fico muito preso ao materialismo e esqueço de Deus. É o que está acontecendo. A Alemanha foi o berço do protestantismo no mundo. Lutero era alemão. Lá, por muito tempo, quem pagava, até hoje, assim, quem paga o salário dos pastores e constrói as igrejas é o Estado alemão. Hoje, as igrejas, o Estado está vendendo e estão se transformando em boates, em bares. Por quê? Porque o cristianismo está um gelo o país. Por quê? Por causa da abundância material. Estão tão bem, né? É o melhor país da Europa hoje, financeiramente falando, que nem ligam mais para aquilo que um grande homem alemão foi levantado para fazer, que foi Lutero. Então as igrejas luteranas lá estão indo de mal a pior. Pegar a França, Calvino se levantou na França, outro grande protestante, outro país, que as igrejas estão fechando, que não querem mais saber de Deus. Não, nós temos tudo, para que Deus? Então, era o que Amós estava vivendo nessa época. Amós vivia algo assim. As pessoas tinham tudo, mas idolatravam outros ídolos, a pobreza espiritual era terrível, né? E aí Amós é levantado nesse meio. E é interessante na vida de Amós que Amós, ele não era nenhum nobre, não era da nobreza da sua época, não fazia parte da nobreza, porque geralmente quando você vai ver os profetas, ou eles fazem parte da nobreza, são reis, né? Daniel, Jeremias não. Daniel era da nobreza. Quem mais dos profetas que era da nobreza? Me ajude aí, amor. Isaías, Esdras, Neemias, faziam parte da nobreza, né? Então alguns profetas são da nobreza. E ele não era da nobreza. Ele também não era um sacerdote. Alguns profetas são sacerdotes, né? Samuel, Elias, Eliseu foram levantados como profetas, mas eram sacerdotes, levantados ali para o sacerdócio. E Amós também não era um sacerdote. E também não fazia parte da escola de profetas.
Muitos profetas que você vê vieram lá da escola de profetas de Samuel e foram profetas que profetizaram em Israel, né? Alguns dos muitos profetas que passaram por essa escola, e Amós também não tinha feito escola de profetas. Na verdade, Amós era um trabalhador, era um cara que trabalhava muito, inclusive. Porque se você for ali para a Bíblia, você vai ver lá em Amós 1:1, que ele era pastor de ovelhas, né? Profecias anunciadas por Amós, em cargo pesado, criador de ovelhas. Tem umas traduções diz criador de ovelhas, como a minha, outras fala pastor, né? Então ele era um pastor de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força é Yahvé, era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, o povo lutará, era rei de Israel. E aí, se você for lá para Amós 7, o 14 e o 15, vai dizer assim: diante disso, eis que Amós respondera a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado. Tem outra tradução que diz boieiro, tem outra tradução que diz boiadeiro, e faço colheita de sicômeros, figos silvestres. Tem uma tradução que diz figos bravos, né? Então ele era pastor, boiadeiro e agricultor. O bicho era trabalhador, trabalhava bastante, Amós, né? Tinha aí várias profissões. Era pastor, boiadeiro e agricultor. Pastor, eu sou empresário, eu trabalho, eu estudo. Amém, irmão? Bem-vindo ao time de Amós. Deus não chama quem não está fazendo nada. Deus chama quem tem bastante coisa mesmo, irmão. Porque ele sabe que quem é trabalhador vai trabalhar para ele também. Agora, quem não é muito trabalhador, ele sabe que também não vai trabalhar para ele. Ele diz, então esse aí deixa meio de lado aí, porque ele já é assim mesmo, não gosta muito de trabalho, a hora que eu chamar para mim, ele vai continuar igual, não vai querer trabalhar para mim. Então, se você tem aí várias profissões, como Amós, né? Bem-vindo ao time de Deus. Deus gosta de chamar esses para o trabalho da sua obra. É esses que vão trazer nivelamento para a população, para o povo. Você sabia que Deus quer nivelar a população de Fazenda Rio Grande? Você sabia que Deus quer colocar um prumo sobre a população de Fazenda Rio Grande? Você sabia que Deus quer trazer no prumo cada um de nós, mas essa população, e quem que Ele vai usar? Eu e você. Nós seremos usados por Deus como profetas da nossa geração para trazer nivelamento para o nosso povo. É nós, irmãos, é eu e você. Mas pastor, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço faculdade, eu ainda trabalho na empresa e eu ainda ajudo na igreja. Amém, irmão? É isso aí mesmo. Amós era pastor, boiadeiro e agricultor. Trabalhava pouco não, bichinho. Quando não estava cuidando de ovelha, estava cuidando de boi. Quando não estava cuidando de boi, estava colhendo figo. Então eu não parava, imagino eu, né? Não parava, era de sol a sol. Daí o rei vem, o que você quer aqui? Que é assim, você vai chegar, as pessoas dizem, mas você, o que você quer aqui? Eu não sou nada disso aí, eu sou isso, mas Deus me levantou, então é eu mesmo. Assim, rei, eu não participei de escola de profeta, eu não entendo muito esses caras aí, esses profetas malucos aí, mas Deus falou comigo, falou que era para eu vir, então é comigo o negócio. Então chame a responsabilidade, que a responsabilidade é sua. Diga assim, é comigo. Deus quer me usar para trazer um nivelamento. Deus quer me usar para trazer a população dessa cidade no prumo. Deus quer me usar para trazer a empresa que eu trabalho para o prumo. Deus quer me usar para a empresa que eu sou dono estar no prumo e aqueles funcionários entrarem no prumo. Deus quer me usar para trazer a minha família para o prumo. Deus quer me usar para trazer o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, para o nivelamento. Ele mostrou um prumo. O que você está vendo? Estou vendo um prumo. Só que era numa parede de medidas exatas. A parede vai tomar medidas exatas quando você começar a trabalhar através do prumo de Deus nessa parede.
É através de você. Não é eu não, pastor, é você mesmo. É você que Deus está chamando. Você, Deus está chamando para nivelamento, assim como Ele chamou Amós. Deus o chamou. Amós foi chamado do anonimato. Ninguém sabia quem era Amós. Ninguém conhecia Amós, a não ser aqueles ali, né, que estavam em volta dele, família, os vizinhos, aqueles, né? Mas eu digo em Israel. Ninguém, talvez, em Fazenda Rio Grande, saiba quem você é. Talvez você conhece um ou outro, mas ninguém sabe quem você é. Mas Deus quer levantar você. Isso do anonimato para falar com o rei. Quem que é esse maluco aí? É um boiadeiro louco aí. Boiadeiro que disse que Deus falou com ele. Isso aí trabalha lá. Isso aí, funcionário aí, ó. Deus vai levantar você para falar com o teu patrão. Você é patrão, Deus vai levantar você para falar com o teu funcionário. Você está lá na escola, Deus vai levantar você para falar com os alunos lá. Você está na faculdade, Deus vai levantar você para falar com os alunos e com os professores da faculdade. Tem uma historinha que eu não sei se é verdade ou não, mas que nem lembro quem contou, mas que diz que tinha o aluno, né? E o aluno falava muito de Jesus na faculdade. Isso. E ele falava. E tinha uns professores ateus que não gostavam daquele aluno. Diziam, mas que raio esse aluno? Fica falando essas coisas, tudo aí e tal. Daí um dia aquele professor ateu, né, chegou na escola e trouxe um ovo. Chegou na escola, trouxe um ovo e falou para o aluno: vem cá, como que é esse negócio aí, esse Deus aí que você crê? Não, Deus, eu creio em Deus sim. É mesmo? É. Então eu quero que você faça uma oração. Nós vamos ver se esse Deus é Deus mesmo na tua vida. Então nós vamos fazer uma oração aí. Tirou o ovo de dentro da gaveta. Só estou com o ovo aqui. Então ore para Deus, para que esse ovo, quando eu largar ele aqui, dessa altura toda aqui, ele caia no chão e não quebre. Já que teu Deus é bom mesmo, então ore, vamos ver se teu Deus é bom mesmo. Tá bom, né? Aí vem as janelas de oportunidade, que o Nelson falou. Tá bom, vou orar então. E ali ele viu uma oportunidade. E diz que ele fechou o olho dele, estendeu a mão para aquele professor. E o professor lá com o ovo na mão. E ele disse assim: Senhor, o que está em jogo aqui não é a minha fé, porque a minha fé no Senhor é inabalável. Mas o que está em jogo aqui é o teu nome, porque o seu nome precisa ser glorificado nessa escola, nessa faculdade. Então eu quero orar para que quando esse professor soltar esse ovo caia e não quebre. Mas assim que esse ovo tocar o chão, que o Senhor desça com um raio e fulmine, dê um ataque cardíaco nesse professor e ele morra na mesma hora, em nome de Jesus. Pode soltar o ovo, professor. Como? Eu orei, professor. Pode soltar o ovo. Se ele não quebrar, corre o risco de eu morrer. Isso aí. Deixa eu beber aí para outro dia. Né? Não sei se é verdade a história, mas a historinha é interessante. Ele orou, mas ele orou com sabedoria, com entendimento. E o professor, será que eu vou duvidar? Meu irmão, se você tiver fé, as pessoas não vão duvidar, não. Elas vão, ele ficou com medo de soltar o ovo. Porque podia ser que o ovo não quebrasse e que ele ainda morresse. Por quê? Porque o menino tinha fé. Falei, tá bom, professor, vou orar. Mas também orou com sabedoria. Então nós precisamos buscar isso do Senhor. Sabedoria, porque Ele nos chamou. E Ele nos chamou do anonimato. Você não é conhecido daqueles que você vai falar. Ou talvez você até seja, mas você está sendo chamado anonimato, porque ninguém imagina que é você. Não, aquele lá não vai ser ele. E vai ser você. É você que Deus vai usar, porque é você que Ele está chamando. Deus chamou Amós, Amós aceitou o chamado, ele foi chamado do anonimato. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida.
Existe uma promessa de Deus sobre a sua casa, existe uma promessa de Deus sobre a sua família, existe uma promessa de Deus sobre os seus filhos, existe uma promessa de Deus sobre a cidade que você mora, existe uma promessa de Deus sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o curso que você faz. Existe uma promessa de Deus, você não está lá por acaso. Deus te colocou lá porque tem uma promessa dele na tua vida. Eu não tenho dúvida disso. Existe uma promessa de Deus. Independente das circunstâncias, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E você está sendo chamado por Ele. E você está sendo chamado por quê? Para nivelamento, para alinhamento. O Senhor quer usar você para trazer nivelamento, para trazer alinhamento. Acate a voz do Senhor. Diga: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu estou aqui. Sim, Senhor, eu quero, me usa. E você vai ver se Deus não vai te usar. Ele usa, irmãos, da maneira que você nem imagina. Porque eu duvido que Amós, lá cuidando dos bois, imaginava que Deus ia vir ali e falar com ele e dizer: agora você vai falar com o rei. Eu imagino que deu uma gelada no Amós, disse: eita, eu? Então tá bom, se é eu, né? Fazer o quê? Deus está falando? Se Deus está falando, irmão. Então é você. Não, pastor, é você que está falando. Eu estou falando, eu estou sendo usado por Deus aqui para falar. Então é você mesmo. E aí eu separei algumas coisas aqui que nós precisamos nivelar, que Deus quer nivelar. E a primeira que eu separei já é uma bem forte, que fala muito conosco, e eu vou ler vários textos bíblicos falando dessa pequena coisinha que é tão importante em nós, né? Que na verdade envolve aí meio que duas coisas, mas que sai por uma. Ei, irmão, o que é isso, pastor? Tá falando, tá meio louco aí? Vamos lá então. Deus quer nivelar a sua boca. Para nivelar a sua boca, Ele precisa nivelar a sua língua. Para nivelar a sua língua, Ele precisa nivelar o seu coração. Eita glória! Deus quer nivelar a nossa boca, a nossa língua, o nosso coração. E vou te dar agora textos bíblicos para a gente ir lendo, vários deles, para você entendendo por que nós precisamos ser nivelados, né? Começando pela boca. E o primeiro texto está lá em Mateus 12:34. E por que também falei do coração, né? Mateus 12:34. Alguém lê para mim aí, em voz alta? Mateus 12:34. Ih, eu acho que eu errei aqui, acho que não é 12 não. Ah não, é 12 sim. 12 sim, é forte mesmo. Alguém lê aí, 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. Olha só. A raça de víboras, não tome isso que não é para vocês, né? Essa era lá para os fariseus. Mas se servir o chapéu, aí paciência, irmão. Aí não é comigo, daí é com Deus, né? Mas ele está falando lá com os fariseus que estavam duvidando de algo que ele estava fazendo ali, né? Estavam falando que ele estava fazendo algo por Beelzebu. E depois você lê a historinha lá, né? E aí ele fala assim: ô raça de víboras, como que vocês vão falar boas coisas se o seu coração, né, é mau? Porque a boca fala, essa frase que eu quero que fique aí na sua cabeça. A boca fala do que o coração está cheio. Então, para nivelar nossa boca e nossa língua, primeiro nosso coração precisa estar nivelado. E Deus quer nivelar o seu coração. Coração fala de alma, coração fala de pensamentos, de anseios, de vontades. Coração fala de tudo isso que está dentro de nós, fala do nosso interior. E Deus quer nivelar isso.
E o que é então esse prumo? Qual é esse nivelamento? É com a palavra. O nivelamento do ser humano está aqui. É através da palavra. Tudo o que você precisa, eu te garanto, já está escrito. Não precisa de algo nada novo, já está aqui. Então Deus quer nivelar o nosso coração com a palavra dele, para que nós, nivelados, comecemos a falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então Deus quer que você se encha da palavra dele. Deus quer que você se encha do Espírito dele. Deus quer que você se encha dele, porque se você estiver cheio dele, o que a tua boca vai falar? Dele. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Deus quer nivelar o nosso coração. Deus quer nivelar a nossa boca. E aí por isso que nós precisamos ter então cuidado com essa coisinha preciosa que é a boca. E aí por isso que eu falei de vários textos. Agora vamos para mais um que está lá em Mateus 7. Mateus 7, 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Se o coração seu está mau, se o coração seu está rancoroso, se o coração seu está angustiado, se o coração seu está depressivo, se o seu coração está com raiva, com ira, vai dar coisa boa o que você vai falar? Não. Porque da árvore boa não tem como sair coisa ruim, da árvore ruim não tem como sair coisa boa. Agora, se o coração teu estiver cheio de amor, tiver um coração cheio de paixão por Deus, se o teu coração estiver cheio de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, o que sua boca vai falar? Do que o teu coração estiver cheio. Então, o seu coração precisa ser bom para produzir bom fruto. Seu coração precisa ser bom para falar de coisas boas. Ah, não, lá na escola de vez em quando eu falo uns palavrão. Então dá para ver o que tem no teu coração, né? Não, lá em casa às vezes eu fico bravo, falo uns palavrão. Vai vendo o que está dentro do coração. Começa a trazer a memória aí o que está no coração. Começa a limpar o coração. Diz para Jesus limpar o coração. Em casa, às vezes, eu fico irado e meto o pé mesmo. Tá glória, né? Então, o coração está cheio disso aí. Cuidado com o coração. Provérbios... antes de Provérbio é Tiago, né? Tiago 3... do 8 ao 12. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Novamente falando de coração, língua, boca. Está interligado, né? Notou que está interligado, né? Então é algo muito poderoso a nossa boca e a nossa língua. Por isso que nós temos que cuidar com o que falamos, como falamos, por que falamos. Porque ali está muita coisa envolvida. Palavras, elas podem matar, elas podem ferir, ou elas podem trazer vida, trazer alegria, trazer abundância. Só que as palavras vão sair conforme está o seu coração. Por isso que o que nós temos que cuidar é do nosso interior. Deus quer nivelamento. Ele quer que nós estejamos nivelados pela palavra dele, através da palavra dele.
E vamos lá para mais texto, que de boca vai ter bastante texto hoje aqui. Aleluia. Deus vai falando com a gente aí. Provérbios tem bastante ensinamento, né? Sobre o falar, sobre a boca e muita coisa aí. Vou começar lá com Provérbios 21. Provérbios 21, 23. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Quem reflete, quem pensa, quem analisa, Então você vai falar, antes de soltar, pense no que você vai falar. Por que você vai falar? Com quem você vai falar? O que você está falando? Por isso que, geralmente, na hora da briga, o troço fica mais feio, né? Porque o cara não pensa, pá! Aí o outro lá está recebendo e também não pensa, pá! Aí daí vira, vira um MMA, né? Soco para todo lado. Só que com palavra. Não é só no MMA que tem soco, irmão. Em casa, às vezes, tem soco e pontapé. Só que é na boca. Pá, 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 pá. E tá dando bufetada, porque cada palavra é um soco na cara do outro. Dali um pouco, o outro e dali um pouco, cai. Né? Quem reflete, quem pensa, quem analisa antes de falar, né? Evita dissabores e sofrimentos. Ai, que maravilha! Então vamos sempre analisar e pensar. Antes de sair falando, calma. Põe a mão, tinha um pastor, né, nosso que falava assim, põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Calma. Não sai falando, põe a mão no coração antes. Fala depois. Então nós precisamos muitas vezes segurar ali o que está no coração. Vamos para mais um texto, Provérbios 10. Provérbios 10, do 17 ao 21. Lá diz assim: quem recebe bem a disciplina, conhece o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha a si e aos outros. O 17 já é um ensino, né? Já leio os outros. Só o 17 já é um ensinamento. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida. Às vezes nós vamos precisar ser disciplinados, sim. E Deus vai levantar pessoas que nos disciplinem. E aí você tem que receber bem a disciplina. Não pense que porque eu sou pastor, às vezes eu também não sou disciplinado. Eu não sou um super-homem, eu também tenho minhas falhas. E às vezes recebo disciplina. Às vezes de um irmão, às vezes da esposa, às vezes de um amigo. Opa, não, eu paro, reflito, é verdade, tem razão. E ali eu recebo a disciplina, é mais fácil. Diga, não, realmente tem razão. Receba aquela disciplina, fique tranquilo. Né? Por quê? Porque quem recebe a disciplina conhece o caminho da vida. Quando você recebe bem a disciplina, você está gerando em si mesmo vida. Então receba a disciplina. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha a si e aos outros. Então às vezes vem a repreensão sobre a sua vida e você, esse pastor aí está falando, essa pastora, não sabe nem o que estão falando, esses bocozão aí. Cuidado. Quando você ignora, teu pai está falando, tua mãe, não sabe nem o que está falando esse velho aí, essa velha aí. Falando essas besteiras aí, nem me conhece, nem sabe o que está falando. Cuidado. Não ignore a repreensão. Por quê? Porque você vai desencaminhar você mesmo e também os outros. Porque você vai influenciar os outros a também ignorar a repreensão e a disciplina. E isso está errado. Filhos, em tudo sedes obedientes aos vossos pais. Eita, pegou aqui, pastor. Pois é, pega mesmo. Repreensão, disciplina. Teu pai e tua mãe. Eu entendo você. Porque eu também demorei para entender. Eu só fui entender quando eu virei pai.
Eu falei, puxa vida, como meu pai tinha razão. Eu não dava bola pro velho. Como minha mãe tinha razão, eu não dava bola para velho. Né? Quando você for mãe, for pai, por isso que todo mundo fala isso e vai ser, né? Quando você for mãe, for pai, você vai entender. Você vai entender, né? Não tem jeito. Mas não espere ser mãe ou pai para entender. Entenda antes que é mais fácil, dói menos. Dói menos. Então, nós precisamos receber a disciplina, a repreensão, com alegria, com amor, porque aí nós vamos estar conhecendo o caminho da vida. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Quem esconde o ódio tem lábios falsos. Às vezes, irmão, você vai ficar assim, com raiva e com ódio de alguém. E aí você precisa chegar para outro alguém, que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confie, que seja uma pessoa de Deus, né? Se você falar porque não é de Deus, ele vai mandar você fazer um monte de coisa que não é para fazer, né? Você tem que ir lá para essa pessoa e dizer, olha, fulano fez isso, 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 eu estou com ódio dele. Não pode esconder o ódio. Porque se você esconder o ódio, você vai tornando os seus lábios o quê? Falsos. E os lábios falsos se tornam lábios mentirosos. Então não esconda o ódio. Claro, você não vai falar para quem você odeia que está com ódio dele, que você vai comprar uma briga, mas você vai falar com o outro, aí o outro vai dizer, não, vem aqui, vamos orar junto, vamos junto buscar superar isso, superar essa raiva, superar esse ódio, superar esse desamor. Porque o ódio, a raiva, a ira, irmão, isso traz morte para o nosso interior. Não traz vida. Não traz. Eu vivi com ódio muito tempo da minha vida. Não vale a pena. Até que Deus me fez superar aquele ódio. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais ódio. Então, supere. E para superar, precisa falar. Precisa chegar e se abrir com alguém. Eu tenho sim, tenho raiva, tenho ódio. Por mim, eu matava esse desgramado aí. Só que você tem que procurar alguém de confiança que não vai te julgar. Não vai dizer, você matava? Não, vai dizer, não, vem aqui, eu te acolho. Eu entendo, você está bravo. Vamos orar junto, vamos tentar superar isso aí. Vamos buscar em Deus, para Deus te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. E ir junto. Nós superar esse negócio aí. Porque isso não vai ser bom para você. Isso vai trazer carga, vai trazer peso. E quem espalha calúnia é insensato, não pensa, faz sem pensar. E o que é espalhar calúnia? É você falar mal de alguém sem ter certeza daquilo. Então não fale se você não tiver certeza absoluta. Só fale o que você tiver prova. Se você não tem prova, é melhor você não falar. Mas eu vi, eu sei, mas você não tem prova. Não, puxa vida. É melhor você não falar. Porque você não tem prova. Agora você tem prova, não tem prova aqui. Ó. Isso que é prova. Igual um crime, quando o cara é indicado para um crime, tal, é criminoso, tal, eles vão fazer toda uma pesquisa e ver se tem provas. Se não tiver prova, o cara é criminoso. Não, não vai ser criminoso, porque não tem prova. Não, mas fez, mas não tem prova que ele fez. Como é que você vai provar? Então, o que é você falar de uma calúnia? É isso, é você falar sem provas. Então, quando eu falar, tenha prova. Não, eu vi, você viu, mas você tirou foto, você filmou sim. Eu vi, tirei foto, filmei, está aqui a prova. Ah, beleza. Não, eu vi, mas não tenho prova nenhuma. Só você viu, só eu vi. Puxa, aí complicou, irmão. Não que você seja mentiroso, mas complicou, porque daí você vai ter que sustentar uma coisa que só você viu. Aí está você e Deus só lá com o negócio, que só vocês viram. Então é melhor ter prova. Então espere uma outra oportunidade para você ter a prova e dizer, não, agora eu vi e tenho prova. Porque Deus, Ele revela, irmãos. Deus não deixa nada no escuro. E Ele traz a luz. Eu falo para vocês. Ele traz a luz. Está na escuridão, Ele vai trazer a luz. Uma hora ou outra, pum. E a hora que trazer, vai ter que ter conserto. Pode ficar na escuridão muito tempo, mas a hora que trazer a luz, vai ter que ter conserto. Vai ter que nivelar. Vai ter que ter nivelamento. E Deus vai trazer, irmão. Eu garanto você, uma hora vem. Às vezes demora, às vezes é mais rápido, mas vem. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Olha aí, ó.
Quando fala muito, o pecado está presente. Então vamos falar menos. Tem aquelas pessoas que falam. Pare de falar um pouco, pelo amor de Deus. Por quê? Você está falando demais, a chance do pecado estar por ali é muito grande. Então fale menos, seja mais prudente. Fale quando precisar falar, o que precisar falar, da maneira que precisar falar. Tudo isso está falando também do coração. Então vamos aprendendo a controlar o nosso falar. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então a língua do justo é prata. Quando você fala da justiça de Deus, quando você fala da palavra, quando você está cheio disso, a sua língua é maravilhosa. Deus olha e diz, que bom que ele está falando, que bom que ela está falando. Porque é prata do mais puro valor nas mãos do Senhor, a tua língua, quando você deixa ser usado por Ele. Porém, o coração dos ímpios quase não tem valor. Por quê? Porque o coração dos ímpios vai falar só de coisas ímpias, porque a boca dele vai estar cheio de impiedades. Agora, a boca do justo vai estar cheia de justiça. O coração do justo vai estar cheio de justiça, porque o coração dele é justo. Então, a boca dele vai estar cheia de justiça. Por isso que o que ele falar vai ter valor. Então, vamos ser prudentes no nosso falar, naquilo que está no nosso interior. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas. Seja aquele que alimenta pessoas através das tuas palavras. Nós precisamos ser aqueles que as nossas palavras são alimento. As pessoas querem parar e nos ouvir, porque elas se sentem alimentadas, se sentem saciadas, se sentem bem, porque estão ouvindo a palavra da sua boca. Mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, tenha juízo, não seja sem juízo, porque você está aí para trazer vida e não morte. Vamos para mais um texto, Provérbios 18, 20 e 21. Lá diz assim, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Porque através do falar você pode trazer vida ou pode trazer morte. Jesus, quando ele vem, o pessoal fala lá dos 10 mandamentos, Primeiro que as pessoas muitas vezes ficam só com os 10 mandamentos na cabeça. Irmão, 10 mandamentos é um memorial para toda a lei, que é muito mais ampla do que só 10 mandamentos. Então é memorial, uma pedra que tinha 10 escritas para trazer um memorial ao povo, que havia todo um texto escrito e trazido por Moisés, Então, aí vem Jesus. Aí eles vêm testar Jesus lá com os 10 mandamentos. Mas Jesus, seguinte, Jesus, lá diz assim, não adulterarás. Mas e agora? E Jesus diz assim, bom, lá na lei dizia não adulterarás, quer dizer, você não deve deitar com outra mulher de fato. Agora eu digo assim, se você olhar para a mulher e desejar ela, você já adulterou. Quer dizer, Jesus, ele não vem só cumprir a lei, ele vem ampliar. Porque ele traz amplitude para aquilo. Ele falou assim, lá diz assim, não matarás, que era você matar mesmo o outro. Aqui eu vou dizer para você, se você falar algo para o teu irmão que não esteja de acordo, você já vai poder estar matando ele. Então Jesus amplia tudo, irmãos. Lá dizia assim que você tinha que guardar o 7º dia, o sábado lá tal. Aqui eu digo assim, eu sou o Shabá. Você precisa todos os dias estar guardado em mim. Lá era um dia, aqui é todos os dias, porque todos os dias você precisa estar em Cristo. Então Jesus amplia tudo, irmãos. Ele traz uma amplitude fenomenal para toda a lei. E uma das amplitudes que ele traz é essa que já estava em Provérbios. A boca tem o poder de vida ou de morte. Então use para a vida. E você pode matar pessoas, funcionários, filhos, amigos, cônjuge, com o que você fala, como você fala, as palavras que você usa, pode trazer morte.
Porque se você começar a denegrir essa pessoa, você fala para o teu filho que ele é um vagabundo, que ele é um sem vergonha, vai estar matando. Você falar para tua esposa que ela não presta, falar para teu esposo, você está matando. Pare de matar. Gere vida. Não, você é abençoado, você é uma abençoada. Não, vai gerando vida, gerando vida, gerando vida. Porque a tua boca, ela foi feita por Deus para gerar vida. Quero ler mais um texto, está lá em Romanos 12, 34. 12, 14. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Eita, Paulão. Ele não está dizendo assim, abençoe o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu cônjuge. Isso aí, meus irmãos, isso aí é... Como que é quando a gente tem que fazer mesmo? É obrigação, né? Tipo assim, vocês têm que fazer. Abençoar teu marido, tua esposa, teus filhos. Vocês têm que fazer, irmão. Aí Paulo diz assim, não quero nem falar disso aí, que isso aí você tem que fazer, isso aí é obrigação sua. Mas eu vou dizer algo mais para vocês, assim, abençoe os que vos perseguem, não amaldiçoe eles. Puxa, tem um cara que está me perseguindo, tem uma mulher lá, abençoe. Eu abençoo em nome de Jesus, eu levo a palavra de bênçãos para essa pessoa. A Bíblia está dizendo, sou eu. Paulão escreveu lá para os romanos. Abençoai os que vos perseguem, não os amaldiçoei. Mas quando nós não vamos com a lata do cara, da lata da mulher, para nós amaldiçoar é muito fácil. Ixi, nós já começamos a falar um monte de coisa. Ih, irmão, já estamos tudo fora da palavra. Mesmo que não presta, abençoe. Não presto, mas eu vou abençoar. Comece a lançar a palavra de bênção, comece a orar para Deus pegar esse caboclo, esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha. Deus, pega, Deus, pega. E Deus vai pegar, irmão. E quando Deus pegar, muda. Minha esposa, posso contar lá, né? Minha esposa, ela tinha uma madrasta que só Jesus na causa. Meu Deus, foi anos de sofrimento. Agora, esses dias, a irmã mais velha dela foi chamada lá na casa dessa madrasta. E a filha da madrasta se converteu. E a madrasta está se convertendo. E a filha da madrasta está indo na igreja. E chamou a irmã dela lá para pedir perdão. Pessoas assim que você olhava e dizia, não, esse não tem mais jeito. Deus pegou. Puxa vida, Deus pega, irmãos. Foram anos e anos e anos. E Deus pegou. Deus pegou. A irmã dela mandou um áudio, eu escutei o áudio e falei, não é verdade isso aqui, né? Milagre de Deus. Aquela menina lá chamar para pedir perdão é milagre de Deus, é Deus na face da terra. Chamou, pediu perdão, abraçou, se perdoaram. E está indo ela numa igreja, a mãe dela na outra igreja, estão indo na igreja. E Deus vai pegar mais, porque começaram a ir, Deus vai pegando, Deus vai pegando, Deus vai pegando. Daqui um pouco elas estão crentona mais que nós, em nome de Jesus, aleluia, amém. Lançando vida. Aquelas que talvez lá atrás pensavam, essa é uma megera. Não fala isso. É bênção. Deus vai pegar, Deus vai fazer a obra, Deus vai pegar, e Deus pega, irmãos. Ixi, como Deus pega. Deus me pegou. Se soubesse da minha vida, você dizia, esse cara está aí na frente falando, meu Deus. Um passado regresso. Foi feio, meus irmãos, mas Deus pegou. Eita, que Deus pega, aleluia. Então creia, então abençoe mesmo aqueles que vocês perseguem, mesmo aqueles que trazem desânimo, mesmo aqueles que vos ameaçam, mesmo aqueles que batem de frente, você abençoe. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. Uma hora Deus pega, eita glória. E pegou, não tem mais volta. Aí é dele, meu irmão. Aí depois que pegou, aí fica que nem o pastor, sapatinho de fogo. Pastor, eu não quero ser sapatinho de fogo. Amém, irmão, não precisa ser não. Eu sou, mas tem uns que não gostam muito. O importante é você ser de Deus. Sapatinho de fogo é outra história. Deus,
Ele quer nivelar os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos podem encher o nosso coração. Então Deus quer nivelar os seus pensamentos. E aí tem um texto bem conhecido, né? Sempre é lido. Filipenses. Ele é bem conhecido e é sempre lido. 4:8. Diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente, olha que forte, hein? Absolutamente tudo, o que for verdadeiro, o que for honesto, o que for justo, o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Forte, hein, irmãos? Porque quando você menos espera o teu pensamento, não sei se é só eu, irmãos, porque o meu pensamento às vezes voa assim, eu digo, Deus do céu, me ajuda aqui, que agora o negócio pegou aqui, esse pensamento não está legal não. Porque você não controla o pensamento, não sei se você consegue controlar o teu, né? Eu não consigo controlar o meu. Quando eu vejo, foi. E aí depois eu tenho que, né? Aí eu tenho que puxar o bichinho assim, tentar meter o laço lá, igual eu rodei, né? Puxar, vem cá, para com esse negócio aí. Porque o pensamento é terrível, irmãos. Terrível. O pensamento é um negócio assim, louco. E é louco, ele vem do nada, assim, já sai, daí já foi. Então, quando você vê que não está de acordo com a palavra, e olha que a palavra é forte, irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, houver excelente, digno de louvor, nisso pensar. Então, se está fora disso, já joga esse pensamento fora, já acha uma maneira de lançar isso aí para longe e trazer para perto aquilo que é do Senhor. Então, que o nosso pensamento seja pensamento de vida. Deus quer nivelar o nosso pensamento. Deus quer nivelar o nosso espírito. Gálatas. Deixa eu apurar aqui, porque senão eu fico até amanhã aqui. Gálatas 5:22, também é bem conhecido nosso, né? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é. Então, como que o meu espírito é nivelado por Deus? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita no meu espírito. E quando o Espírito Santo habita no meu espírito, o meu espírito precisa se encher dele. E aí, então, como que Deus quer me nivelar? Ora, com o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí, quando o seu espírito é nivelado pelo Espírito Santo, você tem mais poder para nivelar sua alma e seu corpo. Porque Deus quer nivelar o nosso corpo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você é sagrado. Não se autodestrua. Você é de Deus. Não aceite menos que isso. E para complementar o texto, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Jesus pagou um preço por você, foi um preço de sangue. O sangue foi derramado na cruz por mim e por você e nos comprou. Então vamos deixar o nosso corpo livre de pecado, né?
para que nós possamos então estar aí glorificando a Deus através do nosso corpo. Deus quer nivelar o nosso corpo. Deus quer nivelar a nossa casa. Deus quer nivelar a nossa família. Mateus 7, 24 e 25. Lá diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras. O que você está fazendo aqui hoje? Ouvindo as palavras. Do pastor? Não, está escrito aqui, ó. Eu estou lendo a Bíblia, irmãos. Não é eu que estou falando. Aqui, ó, está escrito. Só estou lendo aqui. Então, todo aquele que ouvir estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a nossa casa precisa ser construída sobre a rocha. O que é a rocha? Jesus Cristo e o que mais? Jesus é a palavra. Ele é a rocha, claro, Jesus é a rocha, mas Jesus é a palavra. A sua casa precisa ser edificada na palavra de Deus, que é Jesus. Ele era o verbo, e o verbo se fez Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João 1:1. Ele é a palavra. A nossa casa precisa ser edificada nele, ou seja, na palavra. Então, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica. Então, como que eu edifico a minha casa na palavra? Ouvindo a palavra e praticando a palavra que eu ouvi. Hoje você ouviu um monte de coisa aqui. Agora você tem que sair daqui para fora e começar a praticar o que você ouviu aqui. Se você sair daqui só o que você ouviu, não vai adiantar nada. Então, se você maldizia, você vai começar a abençoar. Se você amaldiçoava, você vai começar a abençoar. Se você tinha ódio de alguém, você vai começar a trabalhar isso dentro do seu coração, abençoando essa pessoa. Por quê? Porque é o que está escrito na palavra. Porque é o que você ouviu da palavra. Não é o pastor Leandro, é a palavra de Deus que o pastor Leandro está sendo usado apenas para te dar uma direção. E você chegar e começar a mudar. Aquele que ouve e pratica, está fazendo a casa na rocha. Na palavra, firmado na palavra. Deus quer nivelar nossa casa. Deus quer nivelar nossa família. A sua casa fala da sua família. Casa, família. Deus quer nivelar a sua família na palavra. Deus quer nivelar os seus filhos na palavra. Deus quer nivelar o seu cônjuge na palavra. Deus quer nivelar a sua casa na palavra. Pastor, eu moro sozinho. Então é você mesmo. Deus quer nivelar a sua casa. E aí você precisa também continuar declarando aquilo que Josué declarou lá em 24:15. Josué 24:15. Vocês, se quiserem servir, até vou ler aqui, outros deuses, isso e aquilo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? É bem conhecido esse texto. Vamos lá. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se não parece bem para você servir a Deus, então escolha quem você quer servir. Se você quer servir a demônios, sirva a demônios, não sirva a Deus. A escolha é sua. É isso que Josué está falando para o povo. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se há divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é promessa, irmãos. Isso é a declaração de um homem de Deus. Porque tem gente que pega isso aqui e diz assim, tem uma promessa na Bíblia que diz que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso não é promessa não, irmão. Mas é uma declaração do homem de Deus. Então você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você declara. Ah, meu filho ainda não está, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, minha filha ainda não está, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, minha esposa ainda não está, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu pai e minha mãe ainda não estão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo não sendo promessa, declare, porque a sua boca gera vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare, fale agora isso aqui. Fale em alto e bom som, diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Deus quer nivelar nossa casa, nossa família. Deus quer nivelar a nossa igreja. Deus quer nivelar a nossa igreja. Ele quer que nós sejamos filhos cheios dele e como igreja nós avancemos em Fazenda Rio Grande.
Deus quer nivelar os nossos relacionamentos e as nossas amizades. Deus quer nivelar, quer que eu tenha só amigo crente. Deus quer que você tenha todo tipo de amigo, crente e não crente, mas Ele quer nivelar suas amizades, ou seja, que você é que influencie e não que você seja influenciado. Isso é nivelar sua amizade. Não, mas o meu amigo não é crente. Amém, continue sendo amigo dele. Hoje você está lá para isso. Só que não aceite o que ele te propõe. Não, fale palavrão. Seja assim, seja assado, faça assado. Não. Nivelar é você induzir, é você... Não, peraí, não é assim que funciona. Não que você tenha que enfiar na goela abaixo, não. Mas comece a ser diferente. Não. Valeu, eu não falo palavrão. Não, mas se eu não falar, daí eu não vou estar no meio da galerinha. Então, você não vai conseguir nivelar eles nunca. Porque você está sendo nivelado por eles e não pelo prumo de Deus. Se teu amigo bebe, te oferece bebida, não, obrigado, eu não. Por quê? Porque você está mostrando. Mas eles vão achar eu chato. Não, continua lá na rodinha deles, conversa com eles, toma uma coquinha. Fiz muito isso quando era solteiro. Estava lá no meio dos bebuns, lá, tomando minha coca, conversando com eles. Eles contavam uma piada, eu contava outra daí limpinha. Tem piada limpinha, não precisa contar só piada suja, né? Mas podia contar piada? Podia, só que eu contava piada limpinha, eles contavam as sujas. Aí as sujas eu não ria muito, ficava na minha. Eles foram respeitando, chegou uma época que eles mesmos diziam assim, menina é um menino de Deus, né? Então cuidado, quando for contar piada para ele, não conta essas piadas pesadas, conta umas piadas mais limpinhas. Menino é menino de Deus. E você está no meio lá, não tem problema. Só que eles vão uma hora te reconhecer e dizer, Quando eu me converti, eles tiravam um sarro de mim, a torta é direito. Chamava de Bíblia, de que Deus tinha feito lavagem, que Deus não, que a igreja fez lavagem cerebral na cabeça dele, até agora virou isso aí, fizeram lavagem cerebral, agora virou esse negócio, só quer saber de Bíblia. Esses mesmos que tiravam sarro de mim, 1 ano depois, estavam na minha mesa, dizendo assim, você que é um homem de Deus, eu estou com um problema no meu casamento, você ora por mim? E eu dizia, beleza, vamos orar. E orava. Os mesmos que tiravam sarro, depois estavam pedindo oração. Porque com o tempo, reconheceram quem estava em mim. Então nós não vamos sair do meio desse povo, nós vamos estar no meio deles. E Deus não quer que você tenha só amigo crente, claro que não. Deus quer que você tenha toda a diversidade de amigos, só que Ele não quer que você seja influenciado pelo mundo, mas que você influencie. E aí quando você está bem na amizade, o que você começa a fazer? Vamos lá na tua casa, vamos começar a fazer um estudo bíblico nós dois? Vamos, é meia horinha só, meia horinha por semana, bem pouco tempo. Eu tenho já tudo livrinho prontinho e tal. Vai lá com o livrinho, vamos fazer junto aqui, vamos ler a Bíblia. O cara não tem uma Bíblia, você já dá uma Bíblia para ele de presente. Você já também vai aprendendo. Cadê? Você já vai lendo a Bíblia, ensinando, aprendendo. É assim, irmãos. Mas eu não conheço nada, pastor, não tem problema, por isso que o livro está pronto. Você pega, ele está pronto já. É só ler e passar para frente. Amém? Então, finalizando, Deus quer nivelar nossa boca, nosso coração, nossos pensamentos. Deus quer nivelar nosso espírito, nosso corpo, nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossos relacionamentos e nossa amizade. Nossas amizades. E você foi chamado como Amós. Você foi chamado do anonimato. Você é um trabalhador, uma trabalhadora, porque você trabalha lá na sua empresa, você trabalha na sua casa, você trabalha, você estuda lá na sua escola, mas é você mesmo que foi chamado. Amós, ele era pastor, ele era boiadeiro, ele era agricultor, trabalhador. Deus o chamou e ele disse sim. E Deus está chamando você, que é um trabalhador, que é uma trabalhadora. Basta você dizer sim, Senhor, eu mesmo. E onde quer que você esteja, Ele vai te usar. Porque Ele quer trazer nivelamento lá na sua empresa, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, na sua cidade, na sua igreja, na sua família, nos seus relacionamentos com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Deus quer trazer nivelamento. Por isso Ele mostra o prumo e diz, eu estou mostrando o que para você? O prumo. Por quê? Porque eu quero trazer nivelamento. Amém? Vamos colocar de pé.
Ah, Senhor, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome, os teus filhos, ó Pai. E hoje o Senhor trouxe uma palavra, Senhor, do livro de Amós, sobre nivelamento. Um homem, ó Senhor, que era pastor, que era boiadeiro, que era agricultor, mas o Senhor o chamou, ele ouviu a sua voz, ele disse sim, e passou a falar com reis, passou a profetizar sobre um povo, que era o povo de Israel. Eu quero declarar ao Senhor que aqui nessa noite há muitos Amós aqui neste lugar, ó Pai, que o Senhor está chamando, que o Senhor está levantando, são trabalhadores que têm o seu trabalho, que têm a sua família, mas que o Senhor está chamando para, Senhor, serem diferentes na sua cidade, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, que o Senhor está chamando para um nivelamento, ó Pai, para se nivelarem de acordo com a Tua palavra e levar esse nivelamento lá para fora, um nivelamento, ó Senhor, na boca, no coração, nos pensamentos, no espírito, no corpo, um nivelamento na casa, na família, aqui na nossa igreja, um nivelamento nos relacionamentos e nas amizades, ó Pai, que eles sejam influenciadores e não influenciados, que eles influenciem, ó Pai, influenciem para o Teu reino, influenciem o Teu reino, influenciem com o Teu reino, e o Teu reino avance e seja levado nas casas, nas famílias, na vida das pessoas, e muitos entreguem as suas vidas para o Senhor, ó Pai, e também tenham as vidas niveladas pelo Senhor, para que haja vida e vida em abundância, e assim seja na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.